O que eu quero saber é, você conversa com gente do espectro, com posições políticas diferentes das suas, você conversa com gente da direita, quem são os seus interlocutores, que você considera interlocutores leais, pessoas com quem dá para construir, se você está disposto a trabalhar com pessoas que pensam diferente de você, para que a gente pense no futuro do país, para que a gente elabore políticas públicas. Primeiro, as pessoas, uma parte das pessoas, Gabriela, formaram uma ideia ao meu respeito. Eu vi e convivi muito com isso, tive que esclarecer muito isso. Não só em campanha, como na vida, no diálogo. De que, Boulos é alguém, você tá com um cara, ele vai começar a te xingar, vai xingar sua mãe, ele vai... A gente acabou de comer um pão na chapa aqui. Vai invadir a casa dos outros e não sei o quê. Eu, mesmo no movimento social, antes de entrar na vida política partidária, antes de me filiar ao PSOL, no movimento social, eu, inclusive para conseguir os objetivos do movimento, que era casa para as pessoas, tinha que dialogar, porque isso se fazia com diálogo com o governo. Eu já dialoguei, já sentei mesa de negociação para dialogar com Dória, que é um cara que eu não concordo em quase nada. Já sentei mesa de negociação para dialogar com Kassab, que era ministro da cidade. Já sentei em mesa de negociação para dialogar com o ministro do Temer, que era um governo que eu achava ilegítimo e lutei contra. Você ter posições diferentes e até opostas não é barreira para o diálogo. Eu converso com um monte de gente. Eu sou até um cara fácil, eu converso com quem me chama para conversar, eu tô aí. Né? Veio conversar até comigo, galera, olha só! Não, você fez um convite de luxo. Né? Eu converso com muita gente. Pô, na campanha agora em São Paulo, eu fui conversar com a pessoa da Associação Comercial. Fui conversar, me chamaram, eu fui. Fui conversar com... Pô, teve um grupo de empresários de São Paulo que no segundo turno fizeram um manifesto, que até apelidaram Faria Lima com Boulos, que era um manifesto de empresários, de gestores de fundo, inclusive, apoiando a nossa candidatura. Diálogo não mata ninguém. Diálogo só compromete. Se você sentar para dialogar e tem medo de que as suas posições fiquem comprometidas ou maculadas, é porque você não tem firmeza das suas posições. Eu não tenho problema de dialogar com ninguém, né? Eu acho que não tira pedaço, não muda as suas posições políticas. Acho que é um exercício de uma boa prática política fazer com diálogo. Uma pessoa que eu me surpreendi, que eu converso hoje muito com ele, o Datena. O Datena, né? Um cara que está num espectro diferente do meu, tem visões diferentes da minha, e eu percebi, na campanha ele me entrevistando, depois a gente estabeleceu a relação, se fala, eu percebi que é um cara de boa fé, um cara bem intencionado, acredita, tem ideias, tem pontos em comum, tem pontos de diferença, né? Dialogo com ele, outro dia a gente até jantou, né? Converso com várias pessoas, vejo gente no espectro do centro, que são pessoas razoáveis. Para mim esse não é um problema, né? E acho que não deveria ser para ninguém. Eu acho que a polarização é inevitável no Brasil. Não compartilho dessa ideia. A polarização é um mal, tem que acabar. Veja, a polarização é uma realidade. Uhum. Num país com o abismo de desigualdade social que a gente tem, é impossível você abolir a polarização por decreto ou porque as pessoas resolveram ter bom senso. Não é assim. A polarização é produto de uma desigualdade profunda. Agora, a polarização não pode degenerar para intolerância. Você ter posições opostas, ter um debate acirrado na sociedade é importante. Importante para a diversidade, importante para a democracia. Agora, você querer matar o seu opositor e o seu adversário, né? Você querer esganar em praça pública, você querer ficar fazendo linchamento, cancelamento, ou o que quer que seja, é quando o debate degenerou para intolerância. Aí não dá. Sem dúvida, Gabriela, né? Eu sou liderada. Eu sou aquela que ainda estou nessa fase que preciso de um guia, preciso de um norte, preciso de líderes. Embora, lamentavelmente, eu sou de uma geração, eu nasci num berço político e eu faço política praticamente desde muito pequenininha. Eu sou da geração que fui a favor das diretas já, eu fui fora colo, eu sempre fui dos movimentos, eu sempre fui de política de bastidores, né? Até como professora universitária, eu sempre fui muito engajada, mas nunca me imaginei dentro da política. Então, eu sou daquela geração dos grandes estadistas brasileiros que, infelizmente, a gente não vê mais hoje. Mas mesmo dentro ou fora da política, eu sim consigo encontrar uma série de lideranças. Eu não gostaria de nominá-los, porque são todos aqueles que estão dispostos ao diálogo e que, através da ética e da boa vontade, querem servir a favor, querem trabalhar a favor do país. Todas as pessoas dentro da política ou fora dela
que estão hoje nos movimentos sociais, que estão hoje nos grupos trabalhando e que trabalham de forma ética, com essa vontade de servir, são pessoas com quem eu facilmente sentaria como interlocutores à mesa, estaria com os 2 ouvidos atentos e com o zíper na boca, pronta a aprender, pronta a ouvir e, inclusive, a seguir. Infelizmente, o maestro que está hoje à frente dessa grande orquestra que nós temos é um maestro que não serve para os momentos de crise, né? Um presidente da República que se mostra totalmente despreparado, insensível à dor da sociedade brasileira, que não tem uma agenda de país. Isso fez com que o centro, ou a direita ou a esquerda, tivesse aí fazendo um movimento num grande pacto a favor da democracia, das instituições democráticas. Nós estamos diante de uma verdadeira epidemia política provocada única e exclusivamente pelo presidente da República e seu entorno, numa visão torpe, equivocada, ideológica, que flerta com o que eles chamam hoje de neofascismo, neonazismo, o extremismo da direita, que só traz obscurantismo. Ele traz uma agenda retrógrada, atrasada, que faz com que a gente, em vez de ficar defendendo políticas públicas, resolvendo o problema da miserabilidade, resolvendo o problema das crianças que estão fora da sala de aula, da saúde pública que precisa melhorar no país, nós temos que, a todo momento, estar discutindo, defendendo o fortalecimento das instituições democráticas. Então, quando eu vejo um presidente da República se alvorando no direito de dizer o que eu penso é o que precisa ser seguido, é uma luta, entre aspas, do bem que eu represento quanto o mal que essas pessoas representam, e com isso tenta armar a população, com decretos, inclusive legais e inconstitucionais, militarizar a política, trazendo militares, inclusive, da ativa para o poder público, politizar as polícias militares, tirando poderes dos governadores. Isso tudo para implantar uma ideia equivocada, torpe, retrógrada, dos nós contra eles, do bem contra o mal, de uma sociedade, talvez, aí, bonitinha na visão deles, contra uma sociedade mais torta que eu não aceito. Quando eu vejo isso, eu vejo que o único caminho, os únicos atores desse campo político que podem permanecer na política e que nós temos que lutar para que permaneça, são esses atores que estejam prontos para, com ética, com vontade de trabalhar, tenham como a missão principal servir a sociedade brasileira como um todo, os 210 milhões de brasileiros, não os 10, 15, 20 milhões de brasileiros que eles entendam serem os ideais para o Brasil. Sempre existiu, acho que já existiu mais, né? Existiu um momento da política brasileira que eu fiz, apesar de eu ter 39 anos, eu tive mandatos desde 2005. Então eu vivi num parlamento, por exemplo, em que era muito possível construir pontes. Quando eu era deputada, eu aprovei o Estatuto da Juventude, para usar um exemplo, e aprovei por consenso. E foi a primeira legislação que a Frente LGBT e a bancada evangélica votaram em comum. Nós conseguimos construir essa ponte porque existia um ambiente que proporcionava o diálogo. Então, sim, eu acredito, acho que essa é uma prática que nós precisamos resgatar, né? A minha ideia e o que me move politicamente não é abolir isso, né, como defende Bolsonaro, é voltar para esse ambiente em que os espaços de mediação política mediam diferenças e buscam soluções para os problemas do povo. Hoje, esse ambiente é um ambiente travado, né? É um ambiente de polarizações que extrapolam, né? Enfim, que dividem a sociedade brasileira a partir de um discurso e de uma prática que Bolsonaro conduz, em que a violência faz parte da política, né? Em que a violência passa a ser um ingrediente da política e não a mediação. Mas eu acho que existe muita gente para conversar dentro daqueles que defendem a democracia, né? Porque isso também é algo que ganhou mais peso, digamos assim, na realidade política brasileira. Há 15 anos, quando eu tive meu primeiro mandato, as forças que não defendiam a democracia, elas não se apresentavam publicamente dessa maneira, né? Então, é possível dialogar? Sim, é necessário, com todos daqui para lá, todos que defendem a democracia, todos que defendem as instituições, todos que defendem que a política é um espaço de mediação e não de violência. Eu acho que a gente é um bom exemplo no Rio Grande do Sul, não só do que a gente fez, pelo meu espectro ideológico, né, e programático, que eu penso do Estado, mas acho que nesse sentido, especialmente, a gente é um bom exemplo do como a gente fez.
porque a gente fez conversando com as diversas frentes. Eu chamei no início do governo, quando você fala aí com quem que você dialoga, eu dialogo com todos. Desde que tenham valores, né, respeito, quando falo valores, é o valor do respeito, da democracia, de entender que as pessoas não precisam pensar igual, nós vamos sentar e vamos conversar. Foi o que eu fiz no Rio Grande do Sul. Eu me elegi governador e a primeira coisa que eu fiz foi ir à Assembleia, já governador eleito, em cada uma das bancadas, inclusive dos partidos de oposição. E como governador, no exercício do cargo, recebi individualmente cada um dos deputados, independentemente do partido, inclusive os deputados de oposição. Vou dar um exemplo, a deputada Luciana Genro, deputada do PSOL. É claro que ela é oposição, que ela enfrenta os temas que eu apresento, especialmente em relação à forma de organização da máquina pública, nessas questões ligadas a servidores públicos, privatizações, mas há uma relação respeitosa, porque eu falei para a deputada Luciana Genro, que eu falei para todos os deputados, olha, eu fui eleito governador para governar não apenas para quem votou em mim, mas para todos os gaúchos, inclusive para quem não votou e inclusive para quem votou na senhora, deputada. E eu tenho que entender que quem está lá naquela cadeira não é a deputada Luciana Genro, é uma parcela da população gaúcha que está representada naquele mandato e eu governo para essa parcela da população gaúcha, então eu não tenho o direito como governador de não conversar com a deputada Luciana Genro, eu tenho a obrigação de conversar para entender as razões dela, para entender as agendas que ela representa e, na medida do possível, buscar convergências para que a gente atenda a essa população. Porque senão, se a gente não dialogar, o mesmo povo, o cidadão, o cliente é o mesmo, vamos dizer assim, né? O cidadão é o mesmo para quem a gente está trabalhando e é ele que vai pagar o preço deste desentendimento. E essa relação respeitosa, ela é boa para todo mundo, né? Não é boa para mim individualmente ou para a deputada Luciana Genro, é boa para o cidadão, principalmente porque a gente consegue encontrar muitos pontos de convergência e trabalhar conjuntamente, por que não? Olha, até por eu ser da academia, na academia você aprende que você tem uma regra básica na academia, o diferente tem mais a te ensinar do que o igual, né? É uma regra básica. Quando o espírito acadêmico né? Porque essas coisas não nascem com você, né? É uma coisa, um aprendizado mesmo. Você entender o papel da diferença na evolução da humanidade. É o motor da evolução, é a diferença. É você ser colocado, inclusive para fortalecer teu argumento, você tem que expor ele ao diferente. Senão você fica inseguro se você pensa efetivamente o certo ou se aquilo ainda não foi testado. Então, é o teste maravilhoso da vida, é você submeter os seus argumentos à crítica e aperfeiçoar e até mudar de ideia. Então, por exemplo, era muito comum na faculdade, quando eu frequentei a graduação, a direita estava muito em baixa, porque estava acabando o regime militar. Então, a direita estava muito em baixa. Então, a gente, nos primeiros anos da faculdade, eu só lia a bibliografia de esquerda. Só lia a esquerda, porque só tinha a esquerda falando. Os livros que me passavam, né, de esquerda. Bom, uma hora eu falei assim, pera um minuto, será que isso aqui está certo? Não tem ninguém, né? Você falava da minha trajetória acadêmica. Eu fui fazer economia e filosofia porque eu queria submeter a teste as minhas convicções. Eu queria saber quem que discordou daquilo, entendeu? Porque ninguém me apresentava os autores. Eu falei, tô lendo uma bibliografia do século XIX, começo do século XX. De lá para cá ninguém falou contra isso aqui, ninguém contestou essa visão de mundo. E aí eu comecei a descobrir os autores conservadores. Então eu fui ler os elitistas todos, o Pareto, o Weber, o Freud, o Schumpeter, o Mosca. Eu comecei a ler os autores que contestavam aquela visão da esquerda. Não para mudar de ideia, mas para saber se o que eu pensava da vida fazia sentido, tinha sido passado por um escrutínio qualquer. E é engraçado, Gabriela, eu vou te contar uma coisa. Às vezes eu dou curso do pensamento conservador na USP. E todo mundo sabe que eu sou progressista. Quando eu terminava o curso do pensamento conservador, os alunos falavam, mas e aí, Haddad? E aí? E aí o quê? Você não veio para o meu curso aprender o que pensam os conservadores? Eles pensam isso. Você aprendeu? Aprendi. Ótimo. Você está sabendo mais agora do que você sabia no começo do semestre. Falei, não, mas eu quero saber como é que você responde a isso. Eu falei, mas eu não estou aqui dando uma aula do meu pensamento. Eu estou dando uma aula aqui do pensamento dos autores conservadores. Se você quiser saber
quais autores vieram depois desses, contestando o que esses pensavam, faz meu outro curso. Mas não se deixe aprisionar, por uma dogmática, porque senão você não vai fazer ciência, você vai fazer religião, pô. Você vai fazer outra coisa. O que também eu não tenho nada contra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você quer ser dogmático na vida? Existe lugar para ser dogmático na vida. Na universidade não é o lugar mais apropriado para você ser dogmático. Aí você monta uma associação, cria uma igreja, faz o que você quiser. Mas aqui funciona diferente. Então, eu mantenho interlocução com todo mundo, todo mundo que seja tolerante, né? Porque a tolerância é a base do diálogo, né? Eu não posso discutir com um cara que vem para cima de mim fisicamente porque eu penso diferente dele, né? Mas se ele me respeita e quer me convencer do argumento dele, eu gosto do debate. Eu mantenho diálogo com todo mundo. Na filosofia, na sociologia, eu sou uma pessoa de formação multidisciplinar. Bem multidisciplinar. E eu converso com antropólogos conservadores, com filósofos conservadores, com economistas conservadores, normalmente. Ah, sim, existe. Você tem um universo político brasileiro, tem meia dúzia de cabeça feita, muito poucos mesmo, na grande direita. Hoje eu não consigo sequer identificar um com quem eu possa dialogar para trocar ideias, como nós estamos fazendo aqui. Mas no passado, talvez o maior pensador de direita moderna no Brasil chamava-se Roberto Campos. Ele era embaixador de carreira, um intelectual sofisticado, falava grego, falava latim, e não sei por que cargas d'água, eu imagino, porque ele se afeiçoou muito de mim. Eu tenho aqui um livro dele, Lanterna de Popa, que é um livrão dessa grossura aqui, em que ele faz uma dedicatória para mim extremamente afetuosa. Mas é porque eu simplesmente tinha por ele uma discordância absoluta e um respeito absoluto. Então, professor, como é que o senhor imagina que, percebe? E eu aprendi muito com ele. E eu acredito, porque pelas tantas eu fui convidado para um debate com ele pelo ING Barings em Londres. Imagina, cheguei nervoso, não é, para discutir com um cara, embora eu cheio de razão nos meus argumentos, mas o cara era um gênio, um extraordinário gênio, com essas convicções e algumas premissas que são, não é, morais ou axiológicas, enfim. Porém, hoje no Brasil eu sinto muita falta, não é, de uma interlocução. Mas no mundo da política, pela esquerda, isso é pior. Não é? Isso é pior. Quando eu vejo, por exemplo, um intelectual que eu respeito, o Tarso Genro, ele não enxerga defeito nenhum no lulopetismo. Percebe? Não enxerga nada. E assim, eles não percebem que com isso estão se isolando do povo. Tudo é o pragmatismo. Então, não há uma palavra dessa gente sobre a contradição econômica, modelar, a falta absoluta de projeto ou o desastre moral, como se o Palocci não fosse o braço direito do Lula. O Gedel, aquele dos 51 milhões, o Lula nomeou para o Ministério da Integração. O Eduardo Cunha, o Lula deu furnas para o Eduardo Cunha roubar. Pois bem, os intelectuais orgânicos do PT fazem de conta que não tem, e não entendem porque que 70% do povo de São Paulo, do Rio, de Minas, do Rio Grande do Sul, votou com Bolsonaro. Eu tenho uma conversa interessante com a Semi Neto, presidente do DEM, em que ela desce mesmo das questões do eleitoralismo, das alianças, etc., para a questão de modelo econômico, não é? Como é que a gente confina esse rentismo e o subordina a um Brasil produtivo que valoriza o trabalho, a parcimônia e não o consumismo que de vez em quando nos leva a felicidades ilusórias e logo em seguida uma quebra e uma amargura e o desemprego. Eu tenho conversado com o prefeito de Belo Horizonte, que é um belo de um cara muito inteligente, é do PSD, um partido que teoricamente é de centro-direita. Enfim, tenho procurado conversar com muita gente, né, em nome desse conjunto de valores e de a preocupação de entender que o Brasil chegou ao fundo do poço e que a solução para o futuro do Brasil definitivamente não é uma volta ao passado. Existem, Gabriela. Eu sempre assim, acho que uma coisa importante é quando você, infelizmente, é o que você falou, acho que as mídias sociais, elas que no passado foram muito úteis para a gente discutir ideias, elas, na verdade, hoje viraram um campo de batalha. Então, a discussão de ideias ficou muito de lado e foi substituída pela discussão de pessoas, né? Na verdade, não é nem muito uma discussão, muitas vezes agressões, né, de pessoas. Mas eu acho que sim, eu acho que todos aqueles que trabalham com base no diálogo, nas evidências e, obviamente, evoluem nos seus conceitos,
são bem-vindos e a gente consegue dialogar. Eu nunca fui muito atuante na política, né? Então, eu citaria, assim, como exemplo, duas pessoas que eu admiro e que eu tenho bom diálogo, que eu acho que atendem essas características. Por exemplo, o Roberto Freire, que é de um partido bastante à esquerda, e o Fernando Gabeira, que era uma pessoa que foi do PT também, com ideias muito distintas aí, e que acho que evoluiu e tem sido muito aberto ao diálogo. Então, acho que esse tipo de situação existe, sim, há espaço. Eu não diria que a gente no Brasil, nos últimos anos, tem promovido muito esse tipo de coisa, infelizmente, mas é algo que a gente tem que fazer, até porque eu tenho uma tese, né? Quando você dialoga com alguém que tem uma visão muito diferente, de duas uma, ou você muda a sua visão, porque você vai entender os argumentos daquele outro, ou até você, muitas vezes, sai mais fortalecido da visão que você tinha, né? Então, acho que é sempre útil, não tem por que você deixar de fazer esse diálogo, né? Bom, eu sou professor de História. Antes de te responder objetivamente, eu sou nascido e criado na periferia de Niterói, né, que é uma cidade vizinha aqui no Rio de Janeiro. E eu morei na periferia até os 40 anos de idade. Eu não morei 2 anos na periferia. Até os 40 anos, eu tenho 54. Então, até os 40 anos, eu morei na periferia. Se eu não dialogasse, eu não tinha sobrevivido, né? Então, o diálogo me fez ficar vivo, em primeiro lugar. Então, eu aprendi que dialogar é importante para viver. Quando eu fui para a política, e eu não esperava que minha vida fosse caminhar para isso, fui professor de História durante 20 anos, em sala de aula. Na política, mais do que nunca, se você não dialogar, você não faz política, né? A política é um encontro da diferença. Eu não posso dizer que eu sou um defensor da democracia e não conseguir dialogar com o diferente. Tem alguma coisa errada. Tem uma contradição estrutural. A democracia só existe, só é importante para o convívio da diferença. A democracia não tem uma outra importância. Por isso que ela é tão imperfeita. Por isso que ela é tão inacabada. Porque ela vai sempre lidar com a diferença. E a gente sempre vai ter incômodo na democracia. Por isso que ela precisa ser aprimorada a cada instante, né? O livro Ódio à Democracia é exatamente isso. Assim, é uma busca, não é um lugar que se chega. Então, eu tenho que aprender a conviver com a diferença e tenho que partir do princípio do diálogo. Eu lembro, há um tempo atrás, eu fui chamado por um canal da internet, o Quebrando Tabu, a fazer um diálogo com a Janaína Pascoal. Não sei se você lembra disso. Eu assisti. Você assistiu. Foi um auê, foi um escândalo. As pessoas assim, como que você faz isso? Eu falei, mas o que eu fiz? Eu sentei com uma pessoa, que é uma parlamentar eleita, e falei sobre as nossas diferenças. Por que não pode? Por que isso não é a regra, inclusive? Outro dia eu estava no Congresso Nacional, dentro do Congresso, sentado naquele café que fica ali atrás do Congresso. Já sei até com quem. Exatamente. Aí o Kim Kataguiri, né? Passou por mim e falou, Freixo, eu queria tirar uma dúvida de um projeto que vai ser votado. Aí eu falei, senta aí. Sentou na mesa do café dentro do plenário. E aí um deputado tirou a foto por trás, né, da gente conversando sobre um projeto de lei que a gente tinha votado no lugar de trabalho, né? E aí isso foi para a internet e virou um auê. O Kim foi ameaçado de morte. Porque estava conversando comigo dentro do parlamento. Assim, não é razoável que a gente normalize, que a gente banalize esse tipo de coisa. Isso é muito grave. Eu posso ter todas as opiniões divergentes do Kim. E tenho todas, né? Mas isso não pode me impedir de conversar, de dialogar, de votar contra, né? Mas de ouvir. Eu tenho princípios muito sólidos. Eu não tenho nenhum problema de conversar, né? E nem nenhum problema de alguém poder mudar minha opinião sobre determinados assuntos. Que bom, né? Então, assim, a gente precisa entender o que a gente está chamando verdadeiramente de democracia quando vai falar de algo. Eu tenho falado, o Rio de Janeiro hoje está numa situação tão dramática. Eu acho... Sabe esse debate da Amazônia que a gente faz? Está atingindo um ponto da curva que pode ser irreversível? Eu acho que o Rio está atingindo um ponto da curva que pode ser irreversível. Se a gente não mudar a estrutura de poder e de diálogo no Rio de Janeiro, pode ser irreversível. Mais 4 anos da milícia dominando o Rio de Janeiro pode ser irreversível. Isso aqui pode virar um México de uma maneira que a gente não volte, com todo respeito aos mexicanos, mas que a gente não consiga voltar mais a uma relação de civilidade, república, democracia em vários territórios, onde a Constituição já não vale há muito tempo. Imagina você não tem que dialogar com quem é diferente de mim numa situação tão dramática. Hoje,
para te responder muito objetivamente, como a gente está num governo antidemocrático, como a gente está num governo fascista, como a gente está num governo tirânico, que defende a tortura, né, um governo de boçalidade máxima, eu acho que qualquer um que se coloque na defesa da democracia contra este governo, contra a ameaça de golpe, contra a ameaça de ruptura da democracia, eu acho que tem que ter diálogo. Qualquer um que se coloque no campo da defesa da democracia contra a tirania, contra o governo Bolsonaro, que é uma ameaça à humanidade, que é uma ameaça à história do Brasil, eu acho que tem que ter diálogo. Eu entrei nessa coisa de disputar cargo público em 2010. Eu nunca fui vereador, prefeito, deputado estadual. Eu vinha de 10 anos de gestão de sistema de saúde. 4 anos na iniciativa privada, com Fundação Getúlio Vargas na minha cabeça. Fui presidente da Unimed, depois 6 anos com SUS na minha cabeça, com Fiocruz, quer dizer, os dois mundos, né? 10 anos de formação. Falei, gente, nós precisamos ir para a Câmara, porque é lá que discute SUS, lá que discute plano de saúde e tal. E fui eleito por esse pessoal, por família, por paciente, por pai, que eu mexo muito com pessoa com deficiência, enfermeiro, agente comunitário, cheguei. O que eu pedi para o meu partido? Eu quero discutir seguridade social. É para isso que eu vim aqui. Eu sou um cara do DEM, que é um partido liberal, que normalmente é muito agro. Não tinha ninguém do DEM nessa comissão. E essa comissão é uma comissão ocupada muito pelo PT, pelo PCdoB, ali debates com Jandira Fegali, debates com gente, Dr. Rosinha, gente que está para Mauri, gente que tem um pensamento diametralmente oposto ao meu, do ponto de vista de várias políticas, mas que ali era o debate de seguridade social. Eu sou conhecido como, ali dentro, primeiro, uma pessoa muito aplicada. Eu li todos os projetos que iam ser votados, todos, 100%. Eu não tenho um voto que eu tenha dado ali dentro que eu possa dizer assim, eu votei isso, mas eu não sabia. Se eu votei é porque eu li. Todos os projetos eu fazia anotações, quando eles não me davam projeto para relatar, por causa daquela coisa de ele é oposição, eu pedia vistas, me dava vista, eu alterava, eu propunha, eu debatia, eu convencia, perdia, fui voto derrotado muitas vezes, sou um debatedor duro, leal, frontal, e reconheço muita gente boa, que debate muito bem, super bem intencionada. Benedita da Silva no campo do PT, Carmen Zanotto no campo do PPS. Nossa, aqui eu poderia citar aí Paulo Teixeira, tive debates duros com Paulo Teixeira. Eu ainda sou de uma geração que conversava e debatia. Debate duro, não pensa que era fácil. Anos 80, anos 90, diretas, fim de ditadura, depois redemocratização, primeira eleição. O debate era na faculdade, era no Grêmio Estudantil, era passeata, era bar. E aquilo é uma escola de diálogo, com um contraditório amplo, ainda mais Rio de Janeiro, que era onde eu estudava. Ao longo da vida, eu venho fazendo isso, e eu confesso que eu aprendi isso ainda muito jovem com o Chico Mendes, lá no Acre, que era uma pessoa que era capaz de dialogar com o bispo Dom Moacir, com os seus amigos seringueiros e indígenas, com a academia, com a professora Maria Alegrete, com o professor Mário Almeida, com a professora Manuela Carneiro, com o pessoal do Banco Mundial e do Senado americano. E assim ele foi levando a sua luta, e não por acaso, quando ele foi assassinado, somente 3 dias depois é que a imprensa brasileira chegou no Acre, em Chapuri, porque havia saído como manchete no New York Times. Não por acaso ele era essa pessoa capaz de fazer pontes de uma forma a criar uma relação de conectividade com os diferentes. E eu, ao longo da vida, tenho feito isso. Quando eu era senadora, eu era uma senadora de oposição na época do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Sempre tivemos uma relação de respeito, às vezes de divergência, mas muitas vezes de complementariedade. Eu me lembro que quando foi para aprovar
o subsídio para a borracha, na época, para as populações tradicionais da Amazônia, que eu levei a proposta para o presidente Fernando Henrique, ele me falou, Marina, essa história de um subsídio para uma atividade econômica, isso é quase uma blasfêmia aqui dentro do governo. Com aquela sinceridade que ele é peculiar, porque às vezes ele falava como político, mas muitas vezes falava como acadêmico mesmo e pagava o preço por isso. E eu falei, então o senhor não diz que isso é um subsídio, o senhor diz que isso é um investimento socioambiental. Eu gostei dessa ideia, chamou o Pedro Parente e já começamos a trabalhar o programa, e com a doutora Ruth, o programa Amazônia Solidária, que na esteira disso vem a primeira linha de crédito para os extrativistas que, desde o ciclo da borracha, nunca tinham recebido uma linha de crédito, e uma taxa de equalização do preço da borracha produzida na Amazônia com a borracha de seringagem de cultivo. Isso tudo era muito complexo. E eu me lembro que, quando foi a aprovação no Congresso, eu pedi para o senador José Serra fazer a defesa da proposta para mim, porque, ainda que fosse o meu lugar de origem, eu tivesse formulado a proposta, eu fosse a senadora seringueira da Amazônia, eu tinha certeza que, se fosse eu que apresentasse a proposta, não seria aprovada. Se fosse o Suplicy, não seria aprovada. E eu conversei com o senador Serra, ele concordou com a proposta, fez a defesa da proposta e foi aprovada por quase unanimidade. E tinha ali o apoio da doutora Ruth, do próprio Fernando Henrique, e já com o apoio do ministro Malan. E isso eu posso ter demonstrações. Quando eu era do Partido dos Trabalhadores, eu era uma das pessoas que sempre contribuía, algumas vezes, como coordenadora do capítulo de meio ambiente. Eu era contra esse negócio de ter um capítulo do meio ambiente. Eu achava que política ambiental deveria ser transversal em todo o programa, não é apenas com diretrizes gerais. Não é? Mas eu sempre fazia, algumas vezes, como coordenadora. Né? E eu me lembro que sempre dialogava com alguns amigos parceiros do PSDB, né? Por exemplo, o Fábio Feldman. Dá uma olhada, ver se isso é algo que está legal mesmo. Porque, na questão ambiental, a gente consegue estabelecer muito mais pontes, né, com aqueles que, de fato, são capazes de entender o que está em jogo. Eu sempre dizia, eu tenho glóbulos vermelhos e brancos em diferentes partidos. Né? Com o senador Pedro Simon, que era do PMDB, sempre me ajudou muito. Né? Teve uma época que eu tinha ali um diálogo muito intenso, uma pena que, enfim, já nos deixou. O senador Arthur da Távola sempre foi um grande parceiro. E quando eu aprovei a lei que criou o Serviço Florestal Brasileiro, foi com a ajuda de todos os partidos. Quando eu estava no Ministério do Meio Ambiente, que nós criamos, né, a LAP, que é uma medida de interdição temporária para áreas de preservação da biodiversidade, você poder interditar, por uma ação do governo, uma área que esteja ameaçada, ficar 6 meses estudando para depois decidir se aquilo continua como propriedade privada ou se vai ser criada uma unidade de conservação, uma terra indígena, seja lá o que for. Achavam que era impossível aprovar isso no Congresso. Foi aprovado com apoio de todos os partidos. Não por unanimidade, é claro, mas eu conversava com o senador Agripino, conversei com o Fernando Henrique, conversei com o Arthur Vigílio, conversei com todas as pessoas, até porque, na época, o responsável pela relação institucional, da relação com o Congresso, né, quando eu falei para ele, vocês têm que me ajudar a aprovar. Não, Marina, você já é senadora, você conhece seus pares, vá lá e convença. Eu sabia que, quando o governo queria, ele atuava com a sua base, né, para tentar fazer o convencimento da base. Nem isso foi feito. Eu tive que fazer o convencimento de diferentes partidos e nem toda a base votou na proposta. Gabi, para mim é muito simples. Interlocutor leal é quem é democrata. Eu não tenho o menor problema de dialogar, trabalhar, tentar chegar num consenso em determinada matéria com quem está na esquerda, na centro-esquerda, no centro, centro-direita ou direita. Porque a democracia é sobre isso. Sabe, é tão absurdo dos tempos atuais que alguém que pensa diferente de você
na opinião de algumas pessoas, não tem o direito de existir, de se pronunciar, de defender aquilo que defende. Então, para mim, numa democracia, todo pronunciamento democrata, ele é legítimo, independente de visão econômica, visão social, etc. e tal. E aí, qual é a provocação que eu faço em relação a esse momento doido que a gente está vivendo, né? Que algumas pessoas não... Eu prefiro acreditar que elas não entendem a gravidade do momento do que realmente achar que elas entendem e estão dispostas a colocar a democracia em risco pelo seu projeto de poder de 4 anos. Por que eu digo isso? Eu estou participando das manifestações pelo impeachment do Bolsonaro, porque para mim a nossa democracia ela está em risco. Todos os sinais foram dados. A cartilha da Hungria, da Venezuela, da Polônia estão sendo seguidas a risco. Você aparelha o Estado, você vai contra a imprensa, sabe, você coloca o adversário como inimigo, e eu tenho medo de que as próximas eleições sejam as últimas realmente livres. Tem gente aí falando que a gente nem vai ter eleição, viu? Se não passar voto impresso auditável. Teremos eleições, porque enfim, não vou nem entrar nessa palhaçada aí dessa discussão. Eu moro em uma comunidade que as pessoas compram voto, até hoje. Você quer que eu te conte o que vai acontecer na hora que tiver um papelzinho que dizem quem você votou? Que você pode tirar uma foto, que você pode fazer alguma coisa? Você só vai aumentar a compra de votos. Não é isso que como alguém que vem na periferia, eu não consigo defender isso. Então, qual é o meu ponto? Se a nossa democracia está em risco, se todos os sinais foram dados, como é que as pessoas ainda não conseguem dialogar? Olha, eu converso com gente de todos os espectros políticos, assim, desde de psolista até bolsonarista, e isso faz parte do meu trabalho, né? E mesmo que não fizesse, eu acho que as pessoas estão com essa, e eu venho falando isso há algum tempo, com essa mania de querer defender tão ferrenhamente as suas ideias que você briga com amigo ou com família por causa de ideal político. Quando aqui em Brasília, quem detém o poder e quem vive, né, da disputa do poder, não briga por causa de ideais políticos, né? Em regra, você briga por traições, né? Um sujeito teve... E até, geralmente, a briga em Brasília é mais com pessoas com as quais você tem os mesmos ideais do que diferentes, porque quando você tem os mesmos ideais, você está diariamente, né, dependendo das pessoas que concordam com você para apoiar o seu projeto ou para rejeitar um projeto adversário e etc. A briga aqui é muito mais de, você prometeu tal coisa, você tinha me dado a palavra que você ia votar no meu projeto, você não votou, você tinha me dado a palavra de que você não ia atrapalhar, você atrapalhou, você tinha me dado a palavra de que você não ia para o governo e você foi, enfim. As brigas são muito mais por isso do que por razões ideológicas, né? Em Brasília, todo mundo se conversa de todos os espectros políticos, de todos os espectros ideológicos, né? E faz piada, e enfim, você está convivendo e trabalhando com a pessoa durante 4 anos, é natural que você converse e muitas vezes goste aí de várias pessoas. Por exemplo, dos relatórios e dos projetos de lei que eu aprovei, a maior parte deles foi numa comissão que é maioria de esquerda, que é a Comissão do Trabalho, Serviço e Administração, Trabalho, Serviço Público e Administração, que foi sob a presidência da professora Marcivânia, que é uma deputada do PCdoB. E eu adoro a professora Marcivânia, é gente finíssima, converso com ela continuamente, vários outros deputados também que fazem parte da Comissão do Trabalho, tem o Rogério Carvalho, do PT de Minas Gerais, tem o Carlos Veras, acho que é do PT de Pernambuco, que eu converso muito bem, a Marília Arraes, né, que é uma Arraes, né, e eu converso bem com ela, com o Freixo do PSOL, que até é interessante conhecer dentro do PSOL na Câmara, que você tem as divisões, né, e as brigas dentro do próprio PSOL, né, uma ala mais socialista, mais radical, outra ala mais social-democrata. A construção de um campo de maioria nessa comissão parlamentar de inquérito foi uma reunião de pessoas que pensam diferentes. Veja, eu até brincava em uma entrevista essa semana para a Folha que se alguém encontrasse o Randolph de 2012, que tinha acabado de chegar no Senado, ou Randolph de 2011, tinha acabado de chegar no Senado, tinha 35 anos, foi um dos senadores mais jovens da história ao ser eleito, e dissesse o seguinte: olha, eu venho do futuro, de 2021, em 2021 você continuará aqui no Senado, você estará trabalhando ao lado de Renan Calheiros, defenderá ele na comissão parlamentar de inquérito e ele te defenderá. Eu, de imediato, diria para o seguinte: mande tentar que esse cara aqui está doido.
entendeu? Porque assim, eu tinha grandes diferenças naquele momento, naquela circunstância, com o senador Renan. No momento atual, nós passamos a dialogar, nos aproximamos, estamos fazendo um trabalho junto nessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Vou dar um segundo exemplo. O senador Tasso Gereissati. Em 2017, era votada a reforma trabalhista. Eu era contra não contra a reforma em si, mas contra muitas das coisas que estavam sendo implementadas naquela reforma, naquele momento. O senador Tasso era o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. Ainda hoje ele brinca comigo, que eu pulei sob a mesa dele, presidindo, literalmente pulei sob a mesa dele, presidindo uma reunião da Comissão de Assuntos Econômicos para o debate da reforma trabalhista. Então, eu acredito que isso é a prova material do que está acontecendo agora, de pessoas que têm posições diferentes, opiniões diferentes sobre vários aspectos, mas que podem conviver, conciliar e até, em determinadas opiniões, atuar conjuntamente. Olha, a gente parte desde do nosso exemplo doméstico, que é o gabinete compartilhado. São 3 parlamentares de faixa etária diferente, estados diferentes e partidos diferentes. A gente tem a Tabata mais à esquerda, claramente mais à esquerda, talvez eu esteja ali um pouco mais ao centro, e o Felipe um pouquinho mais à direita. E a gente consegue conversar bem porque os critérios são bons. Quando a gente joga isso para o ambiente ali do Senado, eu tenho parlamentares que são de partidos tradicionalmente envolvidos com problemas, como MDB e PP, que são clássicos da corrupção brasileira, mas que são extraordinários, pessoas honestas, Simone Tebet, Espiridião Amin. Você consegue fazer essa interface, e consegue também nos partidos que estão mais à esquerda. No Senado não tem um quadro como o do PSOL, que é a esquerda mais extremada. Mas eu tenho o PT, aquele PT original de fábrica, vamos dizer assim, de um Paulo Paim, que é um prazer trabalhar. É gente honesta, bem intencionada, que senta numa mesa e passa horas defendendo um ponto de vista de uma forma respeitosa e construtiva. O Nelson Jobim ensinou uma frase numa aula que eu assisti, não sei nem quando. No parlamento, quem escolhe o interlocutor não é você, é o povo. Eu não posso ir para o parlamento e dizer, não falo com fulano porque eu não concordo com ele. Eu tenho a obrigação de falar com todo mundo, porque não sou eu, estou representando um Estado. Eu não posso, pelo meu umbigo, decidir, não gosto desse cara, não gosto dela, não falo. Partindo disso, eu acho que as coisas vão avançando e vão somando. Você não pode abrir mão, na minha visão. É do princípio que ele levou até ali. Eu entrei na política com a expectativa de mudar o que a gente tem aí. Eu não entrei na política para fazer o mesmo jogo de sempre e deixar tudo igual. Buscar um caminhão de emendas e de cargos em Brasília, levar para o meu estado e ser político a vida inteira. Eu não quero isso. Eu quero poder voltar para casa, para minha família e deixar claro. Olha, eu fui lá e impactei de alguma forma. Mostrei que dá para fazer diferente. É muito mais trabalhoso, mas é mais gratificante também. Muitos. Eu faço isso todos os dias, porque nós temos o Fórum Nacional de Governadores e, de um modo geral, nós temos uma ótima relação. Vários partidos, alguns mais à esquerda, alguns mais à direita, mas eu tenho lá, todos os dias, conversas com o governador Dória, de São Paulo, que é do PSDB, não é uma pessoa de esquerda, mas eu tenho um diálogo respeitoso com ele. Conversei muito com o Rodrigo Maia, quando ele era presidente da Câmara. É uma pessoa que eu aprecio muito, gosto muito, confiável. Converso muito com o Luciano Huck. Me parece que tem um propósito sincero, que não é igual ao meu. Não é. Ele não é uma pessoa de esquerda, não se propõe a ser. Agora, significa que ele deve ser exterminado? Significa que ele deve ser silenciado? Claro que não. Então, eu faço isso com os governadores, faço isso no parlamento. Acho que o fato de eu ter sido juiz antes e deputado ajudam nesse aspecto. Porque o juiz, para ser imparcial, tem que ouvir ambas as partes. Ele não pode trocar o WhatsApp só com uma das partes, tem que ser com as duas. Porque isso, é importante esclarecer isso. Nós vivemos tempos tão esquisitos que até o óbvio precisa ser dito. Então, você é obrigado a ouvir. Eu fui juiz 12 anos. No parlamento, eu fui relator de leis. A lei que mudou o Tribunal do Júri no Brasil. Vigente até hoje, mudou o CPP, citando uma. Ainda bem que foi na época que eu estava na faculdade, tá? Queria dizer isso, porque sair da faculdade e a lei mudar no ano seguinte, eu ia ter ficado bem pistola. Gabriela, você encontrou um jeito elegante de dizer que eu sou uns 30 anos mais velho do que você, mais ou menos. Não foi a minha intenção, mas é que eu realmente lembro disso. E aí, eu tinha que construir a maioria.
Como é que você constrói maioria num lugar que tem 513 pessoas? Ouvindo, conversando, conciliando. Então, hoje, no exercício da função de governador, eu faço isso, tanto que a gente tem uma aliança aqui de 15 partidos diferentes, que vão do DEM ao PT. Eu presido o consórcio da Amazônia, onde tem governadores mais à direita, e eu fui eleito por unanimidade. Então, acho que esse é um exercício que um político sério tem que fazer todos os dias. É impossível ser um político que produza resultados, e aqui é uma invocação weberiana do Max Weber, a distinção de ética de princípios com a ética da responsabilidade, ou a ética dos resultados. Você tem que conjugar duas. Aliás, quem escreveu isso foi o próprio Weber, quando diz, olha, o bom político não pode ser nem um fanático, nem um cínico. Então, você não pode ser agarrado nas suas crenças de modo a que você não ouça mais nada. Por outro lado, você não pode ser um líquido que se adapta a qualquer circunstância, a qualquer rótulo. Então, você tem que ter as duas coisas, princípios e resultados. Para ter resultados, você tem que negociar, você tem que pactuar. Isso não é errado, não é imoral, não é fisiológico. Pelo contrário. É fisiológico se for corrupção. Eu faço isso se você me der dinheiro, se você me der um bem qualquer. Aí está errado. Mas ouvir, e acho que é um dever, é uma necessidade indissociável de um político que busca resultados para o coletivo, para a coletividade.